uso de drogas entre os soldados na Segunda Guerra Mundial não só era comum, como também um tipo de regra imposta pelos comandantes. Mas não se tratavam de drogas simples, e sim de superdrogas. Algo impensável para qualquer tropa nos dias de hoje. Na década de 1940, as tropas nazistas receberam uma quantidade insana de metanfetamina, a mesma droga que assola as nações em todo o mundo e geralmente é preparada em laboratórios de porão secretos. Os nazistas a chamavam de Pervitin e era distribuída em grandes doses para todas as suas tropas. A ideia era que o estimulante manteria esses soldados acordados e sem fome por dias seguidos. Eles poderiam ter um desempenho melhor em condições difíceis e não seriam tão suscetíveis ao shell shock. Só para efeito de informação, shell shock é um termo usado desde a Primeira Guerra Mundial para se referir aos problemas psicológicos enfrentados pelos soldados em face às dificuldades e seus medos nas batalhas. Porém, não só os alemães doparam seus soldados. Americanos e britânicos fizeram o mesmo. Por mais insano que isso pareça. Só que ao invés de metanfetaminas, era oferecida uma anfetamina conhecida por benzedrina. No final, o objetivo dos americanos e dos britânicos era o mesmo dos alemães: dar maior resistência aos soldados. Uma tática que alguns historiadores chamam de corrida armamentista farmacêutica. Os soldados de língua inglesa ainda contavam com outro remedinho, usado para se manterem acordados e alertas: a cocaína. Ambos os lados forneceram quantidades significativas da droga aos seus soldados, como se fosse uma premiação antecipada. Aos governantes e comandantes dos militares, não importava o resultado dessas táticas no futuro, se eles sofreriam algum tipo de problema psicológico ou físico resultante do uso continuado das drogas, como os efeitos da abstinência, sem contar os efeitos pós-traumáticos, cuja sigla é PTSD, que é um distúrbio caracterizado pela dificuldade em se recuperar depois de vivenciar ou testemunhar um acontecimento assustador. Você acha possível que tenha havido zumbis agindo como soldados na Segunda Guerra Mundial? Pois é, os alemães bem que tentaram tal façanha. Desde antes do início da guerra, por volta de 1935, o chefe da SS, Heinrich Himmler, fundou um grupo de pesquisas científicas no qual nomeou Ahnenerbe. Assim como Himmler, Hitler e outros oficiais nazistas também eram obcecados pelo ocultismo, tesouros sobrenaturais, fósseis de gigantes, OVNIs e etc. O interessante é que o Partido Nazista surgiu mais como uma fraternidade oculta do que um grupo político que viria fazer o que fez. Em meio às suas crenças, havia uma em especial, que poderia servir até mesmo como arma durante a guerra: zumbis. Por isso, o partido ordenou a violação do túmulo do rei Frederico o Grande da Prússia e, em seguida, o do marechal de campo von Hindenburg e de sua esposa. Bom, esses foram os túmulos mais famosos que eles violaram, mas não quer dizer que tenham sido os únicos. As experiências nunca foram relatadas, isto é, a forma com a qual eles lidavam para tentar reviver os mortos. O fato é que, evidentemente, a ressurreição dos mortos é ainda algo que só se encontra em livros ou, segundo o catolicismo, aconteceu somente com alguns privilegiados, como Lázaro, Tabita, entre outros, e o próprio Jesus. Mas se houvesse tecnologia para isso, com certeza a Alemanha teria contado com alguns soldados mortos-vivos comendo alguns cérebros nos campos de batalha. Um fato curioso e não menos cômico ocorreu com os americanos. Isso porque o estrategista de guerra Ed Salinger criou e propôs a Operação Fantasia, uma estratégia completamente fora dos padrões, mas que poderia desmoralizar os japoneses sem a necessidade de usar armas bélicas e nem derramar sangue. Os cientistas já haviam pensado em coisas como massa de panqueca explosiva e bombas amarradas em morcegos, até que Salinger surgiu com a ideia de usarem spray de cocô. Isso mesmo que você ouviu, spray de cocô. Na verdade, tratava-se de um líquido tratado quimicamente, que imitava o odor de fezes. Bizarro até o fim. Mas Salinger
Dizia que por ter convivido muito tempo com os japoneses antes da guerra, ele tinha um bom conhecimento a respeito da cultura nipônica e suas superstições. Aproveitando-se disso, tiveram mais uma ideia: a de assustarem os japoneses com raposas voadoras. Mas como assim? Eu explico. No folclore japonês há um animal chamado kitsune, que significa raposa. O termo é usado exclusivamente para se referir à raposa folclórica. Ela pode ter significados positivos, mas, na maior parte, kitsune aparece para enganar as pessoas. Assim, os militares americanos lançaram balões em forma de raposas sobre algumas aldeias japonesas. Tais balões eram também equipados com um tipo de instrumento que imitava o som das raposas. Infelizmente, para os Estados Unidos, o projeto foi um grande fracasso. As forças japonesas não sabiam como era o som de uma raposa e certamente não tinham medo de balões com o formato do animal. Os militares americanos superestimaram o medo dos japoneses em relação a espíritos. Já os japoneses fizeram algo que enganou seus adversários por algum tempo. Durante a Batalha de Iwo Jima, uma ilha do território japonês, o exército nipônico se preparou extensivamente, antecipando a invasão americana. Eles encheram a ilha de posições fortificadas, bunkers, casamatas e peças de artilharia escondidas, quase tudo interconectado por quase 18 quilômetros de túneis recém-construídos. Além disso, tentaram se parecer muito maior em número, criando de forma artesanal bombardeiros feitos com bambus e madeira, além de esculpir tanques em rochas. A ideia era tentar enganar os americanos de todas as formas, e até espantalhos foram munidos com armas feitas de bambu. Isso deveria distrair os aliados. Eles chegaram a pintar um bombardeiro B-29 com uma envergadura de mais de 300 pés, fazendo parecer que estava voando sobre um aeródromo. Também pintaram chamas falsas, disparando de seu motor interno, com o intuito de enganar os aviões americanos e fazê-los descer para investigar, o que os faria cair direto em uma armadilha, onde seriam abatidos pela artilharia pesada. Cada artifício que chamasse a atenção de um ou mais soldados inimigos era uma vitória para os japoneses. Não era exatamente um programa secreto, mas certamente foi uma estratégia eficaz e utilizada por todos os lados da guerra. O aclamado Projeto Filadélfia é um dos maiores mistérios militares e pauta de teorias conspiratórias até hoje no mundo inteiro. Em 28 de outubro de 1943, o navio contra-torpedeiro USS Eldridge foi palco de um experimento ultra-secreto no qual o governo americano tentou criar uma tecnologia que tornaria todos os seus navios invisíveis no radar inimigo. Ele estava atracado no estaleiro naval da Filadélfia. Não está claro exatamente o que aconteceu naquele dia, uma vez que o experimento nunca foi confirmado pelo governo ou pelos militares. No entanto, testemunhas afirmam ter visto um estranho brilho esverdeado em torno do casco do navio, e então, de repente, ele desapareceu de vista. Segundo testemunhas da época, a embarcação foi vista por um breve momento no estaleiro de Norfolk, na Virgínia, para em seguida reaparecer na Filadélfia, onde havia desaparecido apenas alguns minutos atrás. Resultado: vários membros da tripulação supostamente enlouqueceram após o experimento. Alguns deles teriam desenvolvido uma doença misteriosa, enquanto outros teriam sido fisicamente fundidos ao navio. O racismo é um dos maiores e mais perversos preconceitos da humanidade. Disso não se tem dúvida. E durante a Segunda Guerra Mundial, foi usado como pretexto para fazer experimentos humanos. No caso dos americanos, com seus próprios soldados. Foi o caso de Rollins Edward, que aos 95 anos de idade ainda pôde revelar em uma entrevista para o escritor Michael Owens o que faziam com os soldados afro-americanos durante esses testes. Normalmente, um grupo de soldados era colocado dentro de uma câmara de gás improvisada e feita de madeira. Lá dentro, havia canos dos quais saía uma mistura de gás mostarda e leucita, um silicato natural de alumínio e potássio. Com a porta trancada,
Os soldados, incluindo Edward, eram postos à prova. Do lado de fora, era possível ouvir os gritos alucinados dos soldados, que tentavam a todo custo derrubar a porta para escapar. Muitos desmaiavam. O objetivo do experimento era descobrir quais efeitos o gás mostarda e outros agentes químicos poderiam ocasionar às tropas. Mas por que os soldados afro-americanos eram os escolhidos? Segundo Edwards, na verdade, o governo queria ver o efeito do gás sobre a pele negra. Discriminação? Ou o governo achava que, por serem negros, eles seriam mais resistentes? A Segunda Guerra Mundial foi uma escola dolorida, mortal e bastante triste. Além das mortes nos campos de batalha, houve inúmeras outras resultantes de experimentos sádicos e cruéis, que também acabaram por prejudicar e matar milhares de seres humanos. Eu fico por aqui e até a próxima.